Olá, amados de Deus, paz e graça, pastor Daniel falando com todos vocês. Meus amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para falarmos um pouco do amor do nosso Jesus Cristo. Amém? E, queridos, lembrando a todos os amados irmãos que agradecer a Deus por todos que estão aqui empenhados nesse canal, tanto neste quanto no canal da Voz do Cristianismo. Irmãos, os irmãos que estão aqui na Voz do Cristianismo, que têm me perguntado aqui de vez em quando, aonde está a live que eu fiz sobre a CCB, irmãos, não foi no Instagram que eu fiz essa live não, tá? Você que me segue só aqui na Voz do Cristianismo, essa live foi feita no canal Creia Também Pensar. Descrição do vídeo aqui, ó. Eu vou deixar eles para vocês aqui. Então vocês vão lá e ver essa live lá. Foi um vídeo de mais de 1h30 falando sobre se a CCB é ou não uma seita. Foi um vídeo muito esclarecedor. Espero ter tirado aí alguns enganos e ter feito minhas críticas pontuais a Congregação Cristã do Brasil, tá? Agradecendo aí os irmãos da própria Congregação Cristã que nos procuraram aqui depois e antes também, de uma forma muito amistosa, graças a Deus, sem animosidade nenhuma. Estarei em um podcast, eu não vou em podcast de ninguém, irmãos, mas nos irmãos que são da CCB que estão me convidando, eu quero ir lá sim, tá? Tem alguns irmãos aí que estão entrando em contato comigo que são podcast da própria CCB e eu quero ir lá conversar com os meus irmãos. Eu vou estar quinta-feira, agora 21 horas, acho que é 21 horas, não sei, num canal do Crente Como a Gente. Eu acho que é esse aí, o canal Crente Como a Gente. De todo jeito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também essa live que vai ser lá no canal dos irmãos lá da Congregação Cristã no Brasil. Irmão Duca, vai ser Tuca, eu acho, eu esqueço sempre o nome dele, me perdoe, irmão. Mas vai ser um trabalho glorioso, bem instrutivo para a glória de Deus Pai. Espero que seja assim, tá? Não é um debate, não vou em debate, é mais uma conversa ali com os nossos irmãos, diretamente agora com os nossos irmãos da Congregação Cristã. Eu acho que vai ser muito bom a gente fazer isso também, irmãos. Então, os irmãos que estão aqui no canal da Voz do Cristianismo, pega esse link aí, Creia Também Pensar, e depois desse vídeo, logicamente, você vai para lá ver o nosso vídeo. Quem já está no Creia Também Pensar já sabe que está aí o vídeo, tá? Meus amados irmãos, vocês que são obreiros, pastores, ou que dirigem pequenos grupos, eu quero que vocês considerem levar nossas lições infantil para a sua igreja, tá? Lições nossas aqui, da nossa igreja, nós que produzimos elas aqui, tá? Cristão, Sal da Terra e Luz do Mundo, olha que coisa muito legal. O perfil da família cristã, são lições bíblicas, tá? 13 lições, duração de 3 meses. Essa daqui foi uma delas aí, o pastor Jorge, abraço aí o pastor Jorge de Santa Catarina, eles adquiriram ela também para lá, tá? Ouça o que o Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que a capa dela era essa daqui, tá, irmãos? Mensagem de Patmos, era essa lição aqui, ó. Só que ela ficou muito jovial, eu achei ela muito jovem assim, e aí a capa dela voltou para essa daqui mesmo, que é uma capa assim de, perdão, uma coisa mais clássica, mais sacra, tá? Mas é o mesmo conteúdo, tá bom, queridos? Então, tem várias lições, irmão, só estou com umas aqui, tá? As bem-aventuranças, essa lição aqui é poderosíssima também, tá bom? E tem nossas lições de jovens também, identidade cristã, e também jovens amoldados ao caráter de Cristo. Você que tem classe de jovem, leva aí, gente, nossas lições aí, para você ver, faz um teste. Se não prestar, você me diz, pastor, não quero mais, não presta, não achei legal, não gosto, muda um pouco, dá uma oportunidade aí para nossa. Então, né, você pode fazer, faz, não vai te custar muita coisa, mas eu acredito que se você colocar,
nunca mais você vai querer outra aí na sua igreja. Isso aí eu posso aí mais ou menos te garantir que será assim, tá? Será dessa forma, vai ser muito bom para você mesmo. E queridos irmãos, temos aqui, eu vivo dos meus livros, vocês sabem, né? Então me aguenta aí um pouco. Israel, o anticristo, a restauração de Israel, o terceiro templo, na visão amilenista, tá? Não é dispensacionalista isso aqui. Salvos de Deus por Deus, esse livro ele é fantástico demais, de quem Deus nos salvou com a cruz de Cristo. O radicalismo do verdadeiro evangelho, nós estamos precisando disso para ontem, um chamado à santidade. Sacrifício vivo, conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E verdades mais cruéis do evangelho. Gente, esse kit aqui tá sensacional, tá bom? Se comprando esse kit aqui, na compra desse kit aqui, eu te dou de presentaço aí a lição bíblica, Sal da Terra, cristão, sal da terra e luz do mundo, tá? Na compra desse kit, te dou a lição bíblica de presente. Vai ser muito bom para você aí, tá bom? Vamos ver mais aqui, mais algum anunciante aqui que nós temos. Vamos lá. O livro da Débora, gente, que está aqui com a gente, que é o Satanismo Global. Gente, esse livro vai ser muito legal. Me aguenta aí, tá? Enquanto isso, você vai aí enviando esse vídeo aí para mais gente, para mais pessoas virem para cá ver a era do diabo que vamos falar hoje, tá? A era do engano sobre seitas e heresia. Olha bem, Satanismo Global é o ocultismo como a nova religião global. Nós vamos abrir um curso nesse canal sobre esse livro aqui, gente. Esse livro é fantástico. Se eu fosse você, adquirir esse livro para ontem. É um livro que foi escrito assim, de uma forma muito legal, muito boa. O ocultismo e a psicoterapia, ela vem remontando aqui desde a Torre de Babel, o que é que foi acontecendo para que o ocultismo virasse essa religião global que está se erguendo hoje no Brasil como sendo a pauta principal aí, principalmente nos movimentos políticos, tá? Há uma força no movimento político muito grande para que isso aqui venha ser a realidade. Então, se você quiser adquirir, está em uma promoção muito boa, o livro Débora Nascimento, Satanismo Global, tá bom? E temos aqui o nosso xodóis, que é Guia Seguro para o Céu. Gente, esquece o que você já leu sobre Sermão da Montanha. Esse livro aqui, ele vai te assustar. Esse livro, ele é um livro que está mudando muitas vidas. Vidas estão sendo impactadas com esses dois livros. O Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, o Guia Seguro para o Céu. É um livro que eu amo demais, esses livros. Quando eu escrevi, eu não tinha pretensão que ele virasse isso que está virando hoje no Brasil. Me assusta muito o modo que as pessoas falam desse livro. Ele era antigamente o Manifesto de Jesus Cristo, agora é o Guia Seguro para o Céu. Me assusta muito quando as pessoas falam como Deus impactou elas através desses livros aqui. Então, se você puder adquirir, faz isso, seja impactado. Eu duvido muito que a sua vida continue a mesma. A sua vida cristã não mude depois que você lê esse material aqui. E junto com ele vem Cristo entre as igrejas. Mudou de capa, tá? Era aquela capa amarelinha, Cristo entre as igrejas. É um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Se você quiser saber aqui sobre... Irmãos, não tem como a gente saber o que é falso se nós não sabermos primeiro o que é verdadeiro. Então, se você quiser adquirir, é um livro de uma leitura muito boa. Ele não perde a academia, tá? Mas ele é um livro que não perdeu a espiritualidade. Então, ficou um livro fantástico demais. Unidos esses 3 aqui, ó, eu vou te mandar, tá bom? Na compra desses 3 aqui, eu te mando um brinde que você vai ficar boca aberta aí quando chegar, junto com eles, um presente para você. Super promoção, tá? E nós vamos fazer um sorteio dia 30 desse mês. Nós vamos fazer um sorteio somente para quem comentar nesse vídeo. Comenta no vídeo aqui embaixo, comenta o que você quiser, tá? Nós vamos pegar o seu nick, que fica aí no seu nome. Vamos colocar, se você quiser colocar o seu nome, vamos colocar, tá bom? O seu nome aqui, dia 30 vamos sortear
um kit desse daqui, para cá, para o canal Cria Também Pensar, e um kit também para o canal A Voz do Cristianismo. Então, se você tiver inscrito nos dois canais, provavelmente você tenha mais chance de ganhar, tá? Nós vamos sortear um kit desse aqui para o canal A Voz do Cristianismo e um kit desse para o canal Cria Também Pensar, tá bom? Tudo dia 30. E vamos sortear também, para o segundo ganhador, um livro da Débora para o canal aqui, um livro do Satanismo Global para o canal daqui, do Cria Também Pensar, e para um canal também daqui, da Voz do Cristianismo. Então vai ser muito legal. Dia 30 nós vamos fazer este sorteio aqui, 30 desse mês, tá? Vamos sortear o kit todo assim, ó, 2 kits todo para você aí, tá? E vai chegar na sua casa, pode ficar tranquilo que nós vamos procurar você, aonde você estiver, e vamos dizer a você no comentário. Então dia 30 você fica ligado, é o comentário desse vídeo aqui, tá, gente? Então se você quiser indicar esse vídeo para outras pessoas, nesse vídeo aqui, se tiver comentado aqui, nós vamos pegar os comentários desse vídeo, não é dos outros, é desse vídeo aqui, tá bom? Esse vídeo aqui é o do sorteio, tá? E vamos sortear também o da Débora. Então, 2 kits, tá bom? Já tá dito assim, né? 2 kits, um pro canal Cria Também Pensar, um aqui pro canal Voz do Cristianismo, um livro pro canal Cria Também Pensar e um livro pro canal A Voz do Cristianismo da Débora. Então, ficando dito assim, vamos para o nosso vídeo, que a gente já tomou tempo demais sem entrar no vídeo. Tem gente que reclama muito, gente, e às vezes eu acho que eles têm razão. Mas vamos lá. A era do diabo. Em Apocalipse 12, versículo 12, diz assim: Por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, esse texto vale lembrar que alguns dispensacionalistas, vamos primeiro identificar quem é a mulher de Apocalipse 12. Aqui nesse texto cabe-nos o entendimento de que não exista nenhuma conexão para esta mulher vestida do sol ser a Virgem Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Porque os católicos dizem que esta mulher vestida de sol é a Virgem Maria. O texto não cabe. Você vai ver que muitas imagens católicas da Maria, da Virgem Maria, ela aparece sempre com ela pisando nas águas, vestida de sol, com uma coroa de 12 coroas de estrelas na sua, 2 estrelas na coroa da sua cabeça. Mas não dá, gente, não dá para conceber a ideia de que isso aqui seja Maria. Não tem a menor conexão de texto aqui para isso. O texto não aparenta nada sobre esse assunto. Certo é que muitos católicos dizem que ela teve um filho e o filho foi arrebatado, fazendo referência a Jesus Cristo. Ok, tudo bem. Mas o texto em si não dá para colocar Maria aqui. Também existe a ideia dos dispensacionalistas dizerem que esta mulher é Israel, restaurado, ou Israel na grande tribulação, que será protegido por Deus. Eles fazem essa conexão baseado em Gênesis 37, com o sonho de José quando viu o sol e a lua e as estrelas se inclinando perante ele. E ali, em Gênesis 37, aparece a imagem de uma mulher, não aparece a imagem de uma mulher vestida de sol. O que temos ali é um sonho de José, que sonhou com a lua e as estrelas e o sol. Jacó interpreta o sonho dizendo que o sol ele dá a entender que sabia do que se tratava, porque ele disse: porventura, eu, tua mãe e teus irmãos iremos nos curvar diante de ti algum dia? Veja, se nós colocarmos bem naquele sonho, a mulher era basicamente a lua. Jacó era o sol. Então, essa conexão que se faz aqui de Israel com a mulher vestida de sol, ela não se tem um amparo escriturístico para isso. Falta corpo doutrinário para isso. A comparação de um com o outro parece-me assim até legal, mas vai morrer somente numa comparação. Porque falta arcabouço bíblico para dizer que esta mulher vestida de sol é Israel, sendo que ela tem 12 estrelas e aí as 12 tribos e tal. Mas
aqui ela não aparenta ser em nada com Israel. Ali não aparece a imagem da mulher vestida de sol, como está aqui aparentando. O que temos aqui é o retrato da igreja de Jesus Cristo. Esta é a igreja do Messias. O Israel espiritual de Deus restaurado, que é a igreja. Aqui nesta mulher temos a unidade da igreja do Antigo e do Novo Testamento, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 21 ao 24. Aqui, gente, nós temos a unidade do corpo de Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso está escrito em Hebreus 12. Deixa eu ver aqui, rapidamente com vocês. Ok. Diz assim, e então, Hebreus 12, 21 ao 24, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, Então terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Perceba bem uma coisa, o escritor aos Hebreus fala de uma universal Assembleia dos Santos, ou seja, ligando assim as duas igrejas, a igreja do Antigo e a do Novo Testamento. Então perceba bem uma coisa, não há distinção espiritual entre Israel do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Hoje a Jerusalém é celestial e não mais uma capital geográfica, como o próprio escritor aos Hebreus 12, 21 e 24 está dizendo. Hoje a capital não é geográfica, ela é espiritual. Agora a Assembleia dos Santos é contada tanto com os santos do Antigo como do Novo Testamento. E o primeiro tabernáculo teve que sair, pois nos é ensinado que enquanto o primeiro não for removido, o segundo não pode ser erguido, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 8. Perceba, irmãos, não tem como ter dois povos de Deus hoje atuando nesta geração. Por um motivo muito simples, porque se o primeiro ficar, então o primeiro tabernáculo ainda existe. Então o escritor aos Hebreus está dizendo em Hebreus 9 e 8 que o primeiro tabernáculo tem que ser removido, senão o segundo não vai ser erguido. Então é essa gana dispensacionalista que fica aqui nesse vago, mas não é sobre dispensacionalismo esse vídeo, e sim sobre provar porque o diabo está atacando tanto a igreja hoje. Aqui nos é informado que o primeiro culto e suas cerimônias foram ultrapassados, e agora o Israel espiritual, que é a completude de todos os santos universais, ou seja, a igreja, é quem está em voga. O Israel de Deus não é mais uma nação, e sim a igreja espalhada pelo mundo inteiro, como está em Gálatas 3:29. Perceba, meus irmãos, o Israel de Deus hoje não é mais uma questão geográfica. O Israel de Deus hoje, como está em Gálatas 3:29, ele está espalhado pelo mundo todo. Ele é a igreja de Cristo. Agora não é mais um Israel que é nação de sacerdote, como está em Êxodo 19, versículo 6. Lembra? Êxodo 19, 6. Deus chama Israel para que eles fossem uma nação de sacerdotes. Mas agora o apóstolo Pedro coloca a igreja com esta primazia, não mais Israel.
Veja a sua Bíblia em 1 de Pedro 2,9 para você ver uma coisa. Agora, a nação eleita, o sacerdócio real, somos nós. A igreja de Jesus Cristo. A igreja militante, aquela que vai para o céu. Já não é mais Israel nação hoje, e sim a igreja de Cristo. Então, vamos percebendo aqui, irmãos, o que está acontecendo. Desta forma, o livro do Apocalipse não foi escrito para Israel, e sim para a igreja, que é o Israel espiritual. Pois sobre o destinatário do livro do Apocalipse, basta observar para quem ele foi escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Veja, o livro está sendo endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, não está sendo endereçado para Israel, está sendo endereçado às igrejas. Veja mais, em Apocalipse 4:1 nos mostra para que o livro foi escrito. Ainda no versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse, nos é informado que Cristo nos fez uma nação de sacerdotes. Leia a sua Bíblia. Observe que agora não é mais Israel nação que é esta nação de sacerdotes, e sim a igreja. Não é Israel mais que é a nação de sacerdotes. Agora a nação de sacerdotes é a igreja, mostrando assim que tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento, ela encontra-se sob a mesma primazia. Então, não existe dois povos de Deus aqui, o que existe é a igreja. Então, se Israel, se um judeu hoje quiser ser salvo, ele tem que submeter-se a Jesus Cristo como seu Senhor. Por quê? Porque não existe dois povos, ele tem que se fazer povo desta igreja, desta nação nova, deste novo Israel. Então perceba bem uma coisa, sendo assim, esta mulher de Apocalipse 12 é a personificação da igreja, da antiga e da nova aliança. Por isso que ela é vestida de sol, que é a justiça. Por isso que ela tem uma coroa com 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel, que era a igreja antiga. Tá? E por isso, veja, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja santa. Percebam uma coisa, visto que a igreja apóstata é representada em Apocalipse 17 como uma prostituta que monta na besta, esta mulher está vestida de sol em Apocalipse 12. Uma se veste de púrpura, a outra de sol. Dando assim a entender que esta mulher, aqui no capítulo 12, é de fato a igreja santa que está perseguida pelo próprio dragão, que é o diabo. Perceba bem uma coisa. Não faz sentido, gente, duas mulheres no mesmo livro, uma representar a falsa igreja, a falsa religião, e a outra representar uma nação. Não faz muito sentido isso. Então, em Apocalipse 12, aquela igreja, aquela mulher, representa a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja sofredora, a camponesa, aquela que está vestida de sol, aquela que carrega nela as vestiduras da justiça de Deus. Já a igreja de Apocalipse 17, ela está vestida também, mas ela está vestida com vestes de prostituta. Como uma prostituta se vestia ela de uma roupa escarlate, bêbada, embriagada. Então veja, o que está se colocando em contraste aqui? O que João está colocando em contraste? O que João aqui está constatando é justamente a ideia das duas igrejas na era da volta de Cristo. E por falarmos em era de volta de Cristo, irmão, a última hora da igreja, ela começou, eu falo disso nesse livro aqui, olha. Quando começou a última hora, eu falo nesse livrinho aqui, tá? A última hora da igreja, ela começa justamente quando Cristo é assunto aos céus. Quando Cristo é assunto aos céus, o diabo desce para a terra sabendo que lhe resta pouquíssimo tempo. Já faz 2000 anos. Mas ele sabe que a qualquer momento Cristo voltará. Então o que ele faz? Ele vem com toda a fúria para a terra. Só que existe uma coisa aqui. Vamos primeiro observar isso aqui. A falsa igreja será sempre levada pelo sistema da besta. Veja, uma dado a ela asas de águias para se esconder no deserto, fugindo da fúria do dragão. A outra, ela é levada pelo sistema da besta, ela está montada na besta. Pois a prostituta está sobre a besta. Já a verdadeira igreja tem o sistema diabólico como oposição a ela. Então perceba, o que está sendo colocado aqui por João em detrimento duas igrejas. Uma apóstata, uma que se veste de linho fino, uma que se veste de roupas
caras e de púrpura. E a outra, que é testada e provada 24 horas, tem o diabo como opositor. Uma é carregada pelo diabo, a outra tem o diabo como opositor a ela. Por isso o anjo aqui é categórico ao afirmar que Satanás desceu, sabendo que lhe resta pouco tempo. Sim, estamos vivendo neste período, onde o engano e a sedução será grandiosa. Esta expressão, lhe resta pouco tempo, ela tem uma equivalência de motivação. Isto é, assim como os crentes eleitos de Deus devem se alegrar, pois falta pouco tempo para que Jesus volte. Da mesma forma, Satanás trabalha contra a igreja com a mesma motivação. Perceba, irmãos, a volta de Cristo deveria ser um motivador para o crente continuar puro e continuar na fé. Mas ele tem que saber que do outra ponta da lança também é um motivador para o diabo, sabendo que lhe resta pouco tempo, então ele vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para tentar manipular e denegrir a fé no Filho de Deus. Percebeu isso aqui? Percebeu a diferença de um para o outro? Temos que observar em primeiro plano o que o nosso Senhor Jesus disse em Marcos 3:27. Por que cremos que esta é a era do diabo? Por que nós estamos crendo nisso? Temos que observar em primeiro plano o que o nosso Senhor Jesus disse em Marcos 3:27. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27, é dito ali, deixa-me ter certeza aqui com vocês, Marcos 3:27. Vamos ver. Ok. Jesus disse: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Perceba, esse texto aqui, ele é revelador demais, nós vamos estudar isso. Com a pregação do Evangelho do Reino de Deus, o Senhor Jesus afirma para que a igreja fosse bem-sucedida em sua pregação, a ação maligna de Satanás de seduzir todas as nações e lhes manter debaixo do seu encanto, bem como sua oposição contra a igreja de Cristo, seria limitada. Ou seja, aqui no texto de São Marcos, o mestre afirma que não se pode tirar os bens de um valente sem antes manietar o mesmo. Se fizermos um paralelismo entre Marcos capítulo 3, versículo 27, e Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, aqui encontramos que o próprio Cristo afirmou que era necessário prender o valente. E em Apocalipse encontramos que o diabo foi preso durante 1000 anos. Tá? Ou seja, nós que somos da ala milenista acreditamos em um milênio simbólico, tá? E não em um milênio literal. Voltamos aqui outra hora para falar com vocês sobre isso. Durante um período de 1000 anos simbólicos, Satanás tem visto o avanço da pregação do Evangelho e de uma derrocada significativa do seu reino das trevas. Estes 1000 anos são simbólicos, pois não existe nenhuma margem para se acreditar em 1000 anos literais no livro do Apocalipse. Aquele milênio que tem no livro do Apocalipse, nós não temos nenhuma base firme ali para dizer que aquele 1000 anos seja literal. Porque se a gente acreditar em um 1000 anos literal ali, tem muita confusão e muita coisa ali para a gente poder resolver. E eu não estou muito a fim de fazer arremendos no texto bíblico, tá? Dito isso, gente, quando a gente fala que o diabo está manietado, nós não estamos dizendo que o diabo está preso, que o diabo está em uma prisão e que então quem é que está atormentando as pessoas aqui? Não é isso que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que, baseado em Marcos capítulo 3, versículo 27, e baseado em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, nós estamos dizendo que Satanás está limitado, o seu poder está limitado contra o avanço do Evangelho. Ou seja, ele não poderia, por esses tempos, parar a igreja, se opor à igreja com toda a sua força. Tá bom? Porque se ele assim o fizesse, Jesus limita o poder dele contra a igreja. Por isso que escrito está
Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Por causa de um motivo bem simples. O poder de Satanás contra a igreja verdadeira neste exato momento não é que ele não tenha poder para se opor à igreja, é que ele está manietado, ou seja, está tirado o poder dele sobre a igreja de Jesus Cristo. Por isso, Jesus diz que a igreja pode sujeitar demônios, curar enfermo e assim por diante. Está dando para você entender? Não essas curas do Paraguai que nós temos aqui no Brasil, nem esses demônios que falam em microfone. Não é isso aqui que está se dizendo. Mas você entendeu, estou falando do evangelho verdadeiro, tá? Então hoje nós temos isso. Então perceba bem, gente. Haverá um tempo, e este tempo chegou, em que Satanás, veja bem, desta forma, Satanás está vendo a Bíblia ser traduzida para milhares de idiomas e dialetos. Você acha que se o diabo tivesse todo o poder para proibir isso, ele não teria proibido? As missões internacionais para a divulgação da pregação do Evangelho estão indo de vento em popa. Mas Satanás atua perseguindo a igreja, aqui ou ali. Mas nada que impeça a igreja de avançar por enquanto. Veja, ele persegue, mas ele não consegue parar a igreja de avançar. Ele não conseguiu fazer a igreja recuar. Em 2000 anos, ele não conseguiu fazer esta igreja estagnar. A igreja militante do Senhor Jesus Cristo continua indo. Ela continua avançando. O evangelho está indo. O diabo queira ou não queira. Os hereges queiram ou não queiram, mas a palavra de Deus está sendo pregada. Se é para salvação ou para condenação, ela está sendo pregada. Glória ao nome do Senhor por isso. Então perceba-me bem aqui, gente. Sobre isso aqui que nós estamos falando, William Hendricks diz: em alguns países, as verdades abençoadas do cristianismo afetam a vida humana em todas as suas áreas, política, econômica, social e intelectual. Só a pessoa falta em senso histórico e, portanto, incapaz de ver o presente à luz das condições preponderantes em todo o mundo antes da ascensão de Cristo, pôde falhar na pregação da glória milenar em que vivemos hoje. A profecia encontra-se em Salmo 72. Está sendo cumprida. A profecia que encontra-se em Salmo 72 está sendo cumprida. Veja bem uma coisa. Para os amilenistas, do qual eu faço parte, nós cremos que o diabo está limitado sobre a igreja. Ele não tem o poder de parar, de detê-la. Mas sim, temos ciência de que não devemos aqui presumir que todos ouvirão o evangelho e aceitarão o sacrifício de Cristo. Muito pelo contrário. Aqui encontramos a forte mão de Deus, de um Deus soberano, afirmando que a pregação do evangelho vai acontecer e que as suas ovelhas não serão impedidas por Satanás em ouvir a pregação do evangelho. Entenda-me, a mão poderosa do nosso Deus nos garante que quem tiver de ouvir este evangelho, quem tiver de ouvir a voz do bom pastor que é Cristo, eles ouvirão. Eles virão até Jesus Cristo. Então perceba mais uma coisa aqui para nós chegarmos a este ponto, de onde queremos chegar. Por este motivo, cremos que sim, Satanás está limitado concernente à pregação do Evangelho, embora exista hoje perseguições pontuais em países contra o cristianismo. Mas não existe uma sedução diabólica a nível global contra a igreja, como vamos ver ainda em Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Perceba que o Satanás não tem poder de enganar as nações, ou seja, agora ele tem o evangelho concorrendo contra ele. O seu império da morte foi vencido, como está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Entenda-me, irmãos. Veja o que vai acontecer nos limiares da última hora da igreja. Porém, nos é informado que, por um período muito curto de tempo profético, Satanás será solto e reunirá as nações contra a santa cidade de Deus, que é a igreja, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. Percebe uma coisa aqui. Observe que o escritor do Apocalipse usa o paralelismo com o livro da profecia de Ezequiel
para fazer menção assim a Gog e Magog, que foram inimigos de Israel e juntaram uma certa confederação de nações do norte contra Israel no Antigo Testamento. Agora, Satanás tem o poder de seduzir não apenas umas poucas nações contra o povo santo de Deus, mas sim os povos dos quatro cantos da terra. Aqui nos é informado que Satanás mesmo trará as nações contra a igreja de Jesus Cristo. Se fizermos um paralelismo a este episódio em Apocalipse 12, veremos como eles se parecem. Perceba, se você pegar Apocalipse 20, do versículo 7 ao versículo 10, quando Satanás é solto no milênio. Entenda-me bem, irmãos, não é que ele esteja preso, mas o poder limitado sobre ele, por um período de tempo, Deus irá tirá-lo. E aí sim ele manifestará o anticristo, e aí sim ele se manifestará contra a igreja de Jesus. Tá? Não haverá arrebatamento secreto, não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é justamente de que a igreja passará por um período, Satanás vai seduzir as nações com uma falsa crença, junto com um falso líder, o anticristo, e aí sim nós veremos aonde toda essa apostasia das seitas e de nós como toleradores disso, nós vamos ver aonde isso irá desaguar, aonde isto irá chegar. Sim, o que está dito aqui é que nos últimos dias da igreja, Satanás levantará uma falsa igreja e perseguirá a igreja verdadeira. Ele ficará de pé na frente dela. A perseguição aos cristãos se dará principalmente porque temos uma religião pseudo-cristã totalmente ungida pelo diabo. Veja bem uma coisa. O diabo não vai fechar as falsas igrejas. Não é isso que ele vai fazer. Leia Apocalipse 12 que você vai ver direitinho o plano de Satanás para essa última hora. Para hoje, que é a era dele. Não é que ele queira fechar a igreja. Ele quer que ela continue aberta. Ele quer que a igreja falsa vá de vento e popa. É mistério que o diabo tenha essa gama de seitas que aí estão. E é mistério, irmãos, que ele comece a convergir essas lideranças para um só lugar. Que era o lugar que o nosso saudoso pastor David Hutt sempre nos alertou, chamado ecumenismo. Então percebe bem uma coisa. Sim, nós estamos vivendo a era do que foi escrito neste livro aqui, ó. A era de um satanismo global, aonde o ocultismo é a religião do mundo. É isto aqui, gente, que vocês não entenderam. É este conceito aqui de satanismo que se encontra por trás das seitas. É isto aqui que rege as seitas. Senhores mormons, vocês estão sendo regidos por isso aqui. Vocês fazem parte de um grande escopo de satanismo global. Adventistas, a mesma coisa. Então nós estamos vendo, gente, e tantas outras seitas aí que você queira citar. Então perceba, nós estamos vendo aqui esta era de Satanás agora, nesse exato momento. Ele mesmo fará guerra aos santos. O número dos perseguidores é como a areia do mar, dando a entender que isto não se trata de uma guerra geográfica, mas de uma guerra de todos os povos contra a igreja. Por que eles vão guerrear tanto? Porque eles terão a falsa igreja. Eles terão uma igreja globalizada. Eles terão uma igreja, tem um livro, ele vai estar mais longe de mim ali, que chama-se A Falsa Aurora, do Le Pen. É um livro de quase 1000 páginas, que o Le Pen é um repórter, e ele vai mapear a ideia de que está se fazendo na ONU e nas Nações Unidas mesmo, na União Europeia, uma ideia de que está sendo feito nesse exato momento, e já está tudo coligado, para que haja uma só religião global. Então, quando nós temos uma igreja
que se curva, que se vende ao próprio sistema satânico, como vemos hoje em dia, irmãos, não é de se admirar que nós estamos hoje em uma era que Satanás está mexendo o tabuleiro e está fazendo com que, em nome de um amor falsificado, nós comecemos a ser tolerantes com tudo. Perceba bem uma coisa. Nós não estamos a um passo do ecumenismo. Nós estamos dentro do ecumenismo. Entenda-me. É dito em Apocalipse capítulo 12. Veja lá isso comigo. Apocalipse 12. Vamos ver. Olhe bem. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo aos seus pés, e coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que achava-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Se você olhar, esse dragão se parece muito com a besta de Apocalipse 13. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui está se falando justamente da igreja de Cristo, do Cristo da igreja, da fúria de Satanás contra o fundador dela, contra o fundador da igreja. Como o diabo se opôs ao projeto de igreja, ao projeto de um Israel internacional, vamos assim dizer, desde o seu nascedouro. Mas perceba, nasceu-lhe, pois, o filho, o varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu até o seu trono. Ou seja, Satanás não conseguiu, de forma nenhuma, parar o nascimento de Cristo. Lembra-se o que ele fez? Ele tentou os Herodes, ele tentou muita coisa para que Jesus não nascesse. Mas o nosso Cristo veio. A igreja foi fundada não sobre Pedro, mas sobre Cristo. A mulher, porém, veja agora a verdadeira igreja. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Perceba bem uma coisa. O que nós temos aqui, gente, é a oposição ferrenha, grandiosa do diabo, tentando, na última hora, oprimir a igreja de Cristo. Vir com sua sedução com a falsa igreja, só que ele sabe que não vai seduzir a verdadeira igreja. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar dizer aos reis da terra: nós já temos uma igreja, esse povo é um dissidente. Esse povo não era para estar entre nós, são bárbaros. São pessoas que não poderiam estar aqui mais entre a gente, porque nós estamos tolerando esse povo. Vamos destruir, vamos matá-lo. E veja o que é dito. E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceu, nem mais se achou no lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que está sendo dito aqui é que o diabo perdeu o poder de acusação sobre nós, porque escrito está
que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O diabo não tem mais nenhum poder sobre nós, acusador, de jogar em nosso rosto o nosso pecado, porque Cristo levou esse pecado. Eles, pois, veja, não é uma guerra de Israel, isso aqui. Isso não está se tratando de uma guerra de judeu com o diabo. Isso está se tratando de uma guerra de igreja e Satanás. O livro de Apocalipse, gente, para a gente entender bem, ele é uma guerra, uma batalha de soberanias. É a soberania de Cristo e a soberania do diabo. Adoradores de Deus, adoradores do diabo. Simples assim. Receber o selo de Deus, receber o selo da besta, o selo do diabo. É muito simples a coisa. Precisa complicar tanto. Mas veja, eles, pois, o venceram. Por causa de quê? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo 12, que nós lemos aqui agora há pouco, ele na nossa igreja, a Igreja Reformada da Palavra da Cruz, ele fica num banner grandão atrás de mim quando eu estou pregando. Se você estiver vendo eu pregar na igreja nossa, atrás de nós tem os 4 cavaleiros do Apocalipse e esse versículo aqui. E por isso festejais, na verdade tem só essa parte B. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja agora o que o dragão faz com a mulher. Percebe? Esta é a era, gente. Estamos quase no limiar dessa era aqui, em que será solto, será tirado a restrição de Satanás. E ele virá com toda a proeza, porque ele já veio com toda a proeza. Há 2.000 anos atrás isso aqui está acontecendo. Nós é que não estamos vendo, mas ficará, agora está sendo com mais intensidade. Por quê? Porque a motivação é, quanto mais o tempo passa, mais Jesus está voltando. E quanto mais o tempo passa, mais o diabo sabe que lhe resta pouco tempo e mais ele trabalha. Veja agora o versículo 3 do capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz a um filho varão. Veja bem, uma igreja falsa em Apocalipse 12 ele leva nas costas. A igreja verdadeira ele persegue. Ele vem para cima dela. E foram dadas à mulher as 2 asas de águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que Deus vai fazer com a igreja verdadeira? Quando a perseguição de Satanás vier sobre ela, a sedução de Satanás vier, Deus aguardará, não em mansões, mas em desertos. Deus nos colocará no colo e nos levará para o deserto, longe das vistas de Satanás. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, ou seja, o diabo vai seduzir todas as nações, toda a heresia que ele puder, para vir contra a igreja. Isto aqui, irmãos, porque o diabo vai ser bem sucedido. Porque o discurso será que quem for de Deus fará parte desta igreja. E quem não fizer parte da igreja estatal será considerado uma pessoa não bem vista, um fundamentalista, como muitos gostam de chamar, quem tem esse tipo de pregação que a gente tem. O fulano é um fundamentalista, ele não é muito de Deus assim. Ele fica aí fazendo discursos de fundamentalismo e tal. Então perceba, vai vir todas as nações contra a verdadeira igreja. E o que isso tem a ver com o discurso, com o vídeo de seitas e heresia, pastor? É simples, irmãos. É que para que a igreja de verdade seja perseguida, Satanás tem que passar um breu dizendo que eles têm a igreja verdadeira. A igreja falsa, aquela de Apocalipse 12,
Lembre-se, ela é simplesmente uma vendida ao Estado. Ela é simplesmente alguém que se vendeu, se rendeu ao Estado. Não aguentou. Veste-se de púrpura. Tem no cálice na mão que embriaga todos os reis da terra, é embriagado por ela. Sim, senhoras e senhores, Satanás é o patrono das seitas. Satanás usará nessa última hora de uma forma muito arrojada as seitas. De uma forma tão voraz e tão veemente que será a tolerância às seitas nossa, será uma coisa abismal. Será uma coisa grandiosa. Tá? Então, veja bem, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio e o dragão que tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Perceba, não satisfeito, Satanás moverá toda a sua força contra a verdadeira igreja nessa última hora. Meus amados irmãos, nós estamos em uma hora em que não dá para ficar aqui, ou na internet, ou na sua igreja, perdendo tempo com mensagens estapafúrdias, de autoajuda, de que Deus vai dar, de que Deus vai fazer, contando testemunhos próprios seus, como se fosse uma coisa, como se isso fosse evangelho. Não, nós temos que ter na nossa boca o evangelho santo, o evangelho puro que está quase extinto, mas Deus ainda guarda os seus. A mulher vestida de sol está aqui. A mulher vestida de sol não se curvou. A mulher vestida de sol continua. A mulher vestida de sol continua atuante. Mesmo com a mulher vestida de púrpura, sendo a maioria, mas a mulher vestida de sol continua aqui. A camponesa de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, ela continua aqui, atuante, militante, perseguida, humilhada. Mas veja bem uma coisa, por que isso é tão importante para o estudo de seitas e heresias? Porque Satanás ergue o seu prédio através das seitas, através das heresias. Através das seitas é aonde o diabo monta. As seitas são a base para a falsa religião global que o anticristo, que Satanás virá e pousará o anticristo nela. Amados irmãos, nós vamos chegando ao final desse estudo. Próximo estudo sobre seitas e heresias. Hoje é terça-feira, era para eu ter colocado aqui o estudo sobre apostasia. Eu prometo a vocês que próxima terça voltamos com ele. Mas veja, próximo estudo nosso é por que devemos expor as seitas e as suas mentiras. Vamos estudar sobre isso na próxima segunda-feira, tá? Que é o estudo das seitas, é lá. Tá bom? Nós vamos expor isso aqui com vocês, porque devemos expor as seitas, tá? E se você chegou até aqui, não esquece, tá? Vamos ter o sorteio do livro, volta aí no comecinho que nós vamos falar dele. Sorteio do livro aí, dia 30, tá? E se você quiser adquirir, gente, nossos kits tá aqui, tá bom? Em super promoção, esses 3 aqui, na compra desses 3, te mando um presentaço aí, tá bom? E se você quiser comprar um só, fica à vontade também. Mas para você entender bem sobre a era do diabo, te aconselho Satanismo Global, tá bom? Leiam esse livro, um livrinho de leitura rápida, 107 páginas, vai surpreender você aí. Tá bom, queridos de Deus? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Querendo falar conosco, adquirir nossos livros aqui, primeiro comentário fixado do vídeo, eu encontro vocês aqui amanhã, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.